O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, todos nós gostamos e ansiamos por boa notícia. Boa notícia é sempre bem-vinda. Hoje nós celebramos uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus está no meio de nós. A liturgia de hoje nos convida a contemplar o amor de Deus, um amor manifestado em seu Filho Jesus, a palavra, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós, a fim de que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nesse dia de Natal, nós contemplamos com alegria o grande amor de Deus por nós. Porque Jesus é a palavra de Deus, a palavra que se fez humano e veio participar da nossa humanidade. Essa é a grande e bela notícia que nós recebemos na liturgia do Natal. A nossa primeira leitura, um texto do profeta Isaías, fala da alegria que é anunciada ao povo de Jerusalém pela volta do exílio. No meio do desânimo, do sofrimento do povo que estava exilado na Babilônia, o profeta Isaías anuncia um futuro bonito para o povo, um futuro no qual Deus se faz presente. Essa é a alegria. A força de Deus liberta o povo do exílio e Ele vem nos trazer a paz, a salvação. Naquele tempo o povo vivia uma situação dramática. Como eu disse, escravo na Babilônia, a cidade de Jerusalém praticamente destruída.
E aí os exilados viviam com saudades da pátria distante. E é justamente nessa situação que o profeta Isaías imagina encontrar pelos montes de Jerusalém uma alegria. Como é bom recebermos uma boa notícia, quando nós, às vezes, já perdemos a esperança, quando nós desanimamos, nos entregamos, e de repente alguém chega nos dando uma boa notícia. Isso nos restaura, nos renova. E quando essa boa notícia é Deus, melhor ainda, porque é Ele a causa da nossa esperança. Para revitalizar a esperança daquele povo, o profeta Isaías contempla um quadro bem significativo. Jerusalém destruída, em ruínas. E de repente, alguém chega trazendo uma boa notícia. Naquele tempo, as cidades eram protegidas por muros, né? Existiam os muros de Jerusalém. E os muros serviam para proteger a cidade. Embora a cidade de Jerusalém estivesse em ruínas, o profeta Isaías imagina, e entre os muros havia as torres dos sentinelas. As sentinelas ficavam lá, olhando no horizonte se viria algum perigo. Geralmente, as sentinelas traziam uma má notícia, porque ele via ao longe algum perigo contra a cidade, e ele corria e anunciava: se preparem, preparem para uma má notícia. Mas aqui o profeta Isaías, ele imagina as sentinelas trazendo uma boa notícia. Como são belos andando sobre os montes os pés que quem prega e anuncia a paz, que anuncia a salvação. Reina o teu Deus. Então agora é anunciado uma boa notícia entre as ruínas, uma boa notícia que o mensageiro traz. Começará um tempo novo para o povo, agora com a presença de Deus. Essa é a boa notícia. Qual é essa boa notícia que essa sentinela traz? Ele anuncia a paz. Significa bem-estar, harmonia, felicidade. E promete um reinado de Deus. O Natal é isso, é a boa notícia de um Deus que traz a paz, que vem reinar no meio de nós. Como são belos pés do mensageiro da paz. Cantamos às vezes com alegria esse cântico de Isaías. É mesmo muito bom trazer boas notícias. Ficamos ansiosos por uma boa notícia. E a gente gosta, é bom dar boa notícia. Quando você tem que dar uma má notícia, dá como se diz, uma gastura, né, na gente. Agora imagine vocês, se o profeta Isaías diz: como são belos os pés daquele que anuncia. Se são belos, imaginemos como que pode ser bonita essa pessoa. Se formos nós mesmos, boa notícia para os outros. No fundo, é isso que nós somos chamados a ser. Não apenas mensageiros, anunciadores de boa notícia, mas pessoas que fazem o possível para que a vida do outro seja melhor. Nós podemos nos perguntar: quem é que tem sido boa notícia para você? E você tem retribuído? Para quem você é boa notícia? Porque de repente
eu posso ser uma má notícia para o outro. Eu posso ser uma má notícia para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. Você é boa notícia? Quem mais precisa te ver como uma boa notícia? Sejamos boa notícia. Como esse dia é para nós, essa boa notícia da presença de Deus. O texto do Evangelho de Lucas, de João, nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo foi a maior das revelações de Deus. Quando João escreve o seu Evangelho, no início, ele está descrevendo um mundo novo. Se lá no livro do Gênesis registra a primeira criação, nos primeiros versículos do Evangelho de João, nós temos uma nova criação. E quando nós lemos o início do Evangelho de João, percebemos o que ele quer nos dizer, que Jesus é a palavra de Deus. E aí ele vai descrevendo a caminhada dessa palavra. Ele diz que ela estava junto de Deus, antes da criação, e por meio dela tudo foi criado. Jesus é a palavra que desde o princípio do mundo gera vida. Por isso que João, no seu livro, ele usa a mesma palavra do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Assim inicia o livro do Gênesis. E aí, à medida que Deus fala, aquilo que é anunciado é criado. O livro do Gênesis diz assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus disse, faça-se isso, e aquilo foi feito. Então a palavra, ela tem uma força criadora. É ela que cria, é ela que renova. Portanto, a palavra, o Verbo, a palavra que é o próprio Deus, se fez um de nós. Na mentalidade hebraica, a palavra é o meio do qual alguém revela ou expressa o seu pensamento, a sua vontade. E Deus quis expressar a sua vontade pela palavra que é Jesus. Por isso que a segunda leitura diz assim para nós, que Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas, diz o nosso texto, que nos últimos tempos Ele nos falou pelo seu Filho. Ele foi colocado acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. Nesses dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro. Então Deus comunica conosco através do seu Filho, a palavra. O Verbo significa a palavra, é o meio que Deus usa para falar conosco. Por isso que a carta aos Hebreus nos diz justamente isso. A sua palavra, o seu Verbo, Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. Recorda que Deus nunca nos abandonou e que Jesus é o esplêndido da glória do Pai, ou seja, vindo morar entre nós. Ele é a nossa consolação nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Ele é a nossa alegria. A palavra verbo significa palavra. É o meio pelo qual comunicamos e guardamos na mente e no coração. O verbo veio como luz, diz João, no meio das trevas. O Natal de Jesus é a festa da luz, a primeira criação divina. E essa luz entra em confronto com as trevas, que são as forças do mal. E a luz tem que vencer as trevas. A transformação da palavra em carne, em humano, como aconteceu na gruta de Belém,
é a aventura de um Deus que nos ama, que aceita revestir da nossa fragilidade, menos o pecado. Interessante que aparecem algumas palavras-chave nesse evangelho. E lembramos aqui, nós estamos acolhendo o ícone do 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que vai acontecer em Mato Grosso, Rondonópolis. E esse tema nos fala de uma igreja em saída que promove a vida. Todos nós devemos ser promotores da vida. Por isso que João usa a palavra vida muitas vezes. Tudo foi feito para que nós tenhamos vida. Nessa palavra viva, Deus revela a sua vida, e a vida era luz para a humanidade. A palavra luz. Luz é aquilo que clareia, que ilumina, e que a luz brilhe nas trevas, mas as trevas tentaram apagá-la, mas sem sucesso. Muitos rejeitaram a luz e continuam rejeitando. Talvez a causa da tristeza de não termos alegria é porque muitas vezes nós preferimos as trevas do que a luz. Às vezes preferimos ficar mais na escuridão da ausência do amor de Deus que buscá-lo. O texto fala do mundo, as trevas, essas trevas que se contrapõem à luz, à rejeição. Mas as trevas nunca vai vencer a luz. O mundo, Deus ama o mundo, mas existe um mundo que para João simboliza as forças do mal, o sistema da morte, que não nos deixa viver como filhos e filhas de Deus. Para sermos filhos e filhos de Deus, precisamos acolher essa luz e a glória. É nesse mundo de trevas que aparece a luz. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Como os anjos falaram para os pastores: glória a Deus nos altos dos céus. A glória representa a presença de Deus na nossa vida, na nossa história. E é esse Deus que Jesus revela, habitando no meio de nós. Nesse dia nós somos convidados a contemplar, numa atitude de adoração, voltarmos lá na manjedoura, voltarmos à gruta de Belém e contemplar a presença de Deus, de uma criança nascida. Essa criança deve ser para nós a boa notícia que nós estamos precisando. Diante de tantas má notícias, nós precisamos acolher essa boa notícia que os pastores contemplaram na gruta de Belém. Acolher a palavra é deixar que Jesus nos transforme, sendo luz na nossa vida, a fim de que sejamos verdadeiramente filhos e filhas amados de Deus. Lembremos da boa notícia, que é Deus. Lembremos que nós devemos também ser boa notícia. Por quê? Porque a nossa vida, ela se torna mais bonita quando nós somos boa notícia para os outros. E Deus é a nossa boa notícia. Acolhemos com alegria e celebremos o Natal, o nascimento de um Deus que veio morar entre nós. Que Ele seja a nossa alegria, a nossa luz, a nossa esperança. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,